Nos cantos sombrios da história, onde a tinta do passado foi deliberadamente borrada, reside a saga incalculável daqueles que desapareceram pela mão cruel do destino. Cruzar o caminho do adversário errado num momento inoportuno ou existir numa época que se recusava a reconhecer o seu valor poderia significar a destruição não apenas dos seus feitos, mas do seu próprio legado. O que se segue é uma viagem às vidas de almas notáveis, lançadas no esquecimento, com as suas contribuições apagadas dos anais da história. Isso nos leva a uma intrigante questão. Será que a cultura do cancelamento foi apenas uma coisa do século XXI? Junte-se a nós em Histórias UOL, enquanto descobrimos as histórias dessas pessoas esquecidas, cujos ecos ainda anseiam por reconhecimento no silêncio do passado. Danificando uma memória. Na Roma antiga, um ato devastador de vingança conhecido como danificando uma memória, semelhante a lançar um feitiço sinistro em um conto de feitiçaria, que tinha como objetivo apagar a existência de uma pessoa da memória coletiva. Era conhecida como a prática da condenação dos imperadores após a sua morte. Se o Senado ou um imperador posterior não gostassem dos atos de um imperador, poderiam ter suas propriedades confiscadas, seu nome apagado e suas estátuas retrabalhadas. Como houve um incentivo econômico para confiscar propriedades e retrabalhar estátuas, historiadores e arqueólogos tiveram dificuldade em determinar quando um danificando uma memória oficialmente ocorreu, embora pareça ter sido bastante raro. Para deixar ainda mais difícil, está o fato de que essa prática completamente bem-sucedida resultava, por definição, no apagamento total, deixando sem rastro algum qualquer assunto relacionado do registro histórico. Este destino cruel se abateu sobre o imperador Públio Septimius Geta, traído pelo seu próprio irmão, Caracalla, numa saga de poder e paranoia que poderia rivalizar com qualquer narrativa dramática. Após a morte do pai, em 211 anos depois de Cristo, Geta e Caracalla foram colocados na coliderança do Império Romano, uma parceria condenada desde o início. Dividida pela suspeita mútua, a sua residência imperial foi dividida ao meio em metades fortificadas, com os servos proibidos de atravessar de um lado para o outro. As propostas para dividir o próprio império sublinharam a profundidade do seu distanciamento, apesar das intervenções desesperadas da sua mãe, Júlia Domna, para forjar a paz. O ponto de inflexão ocorreu durante uma tentativa fingida de reconciliação, orquestrada pela mãe. Na sua presença, os soldados de Caracalla assassinaram Geta, que morreu em seus braços. Rapidamente, Caracalla iniciou essa prática contra seu próprio irmão. O nome de Geta foi eliminado de inscrições, moedas e registros. Estátuas com a sua imagem foram mutiladas ou destruídas, mas teve uma exceção notável: um relevo no arco de Sétimo Severo no Fórum Romano, onde, apesar de tentarem apagar Geta da história, ficou uma inscrição desfigurada que sugere a existência de Geta. Caracalla foi posteriormente atormentado pela culpa por seu ato, mas procurou expiá-lo adicionando a este crime a proscrição de todos os ex-seguidores de seu irmão. Cassius Dio, que era um historiador romano, afirmou que cerca de 20.000 homens e mulheres foram mortos ou proscritos sob esta acusação durante este período. Até os relatos históricos foram manipulados, à medida que os historiadores foram coagidos a omitir ou diminuir as contribuições de Geta para Roma. Apesar dos extensos esforços de Caracalla para expurgar o seu irmão da história, ele não teve sucesso total. A história de Geta foi parcialmente resgatada das sombras do esquecimento e acabou servindo como testemunho da resiliência da memória contra as forças que procuraram apagá-lo. Grigori Neliubov nasceu em Porfirievka, na península da Crimeia, na Ucrânia, em 31 de março de 1934. Entre as narrativas em tentar apagar da história algumas pessoas da União Soviética estava a figura de Grigori Neliubov. Grigori tornou-se capitão e piloto da Força Aérea Soviética.
Ele foi selecionado em 7 de março de 1960 como um dos 20 membros da primeira turma de cosmonautas da União Soviética, que era um grupo de elite de homens escolhidos para o programa espacial soviético, mais conhecida como Soyuz 6. No ano seguinte, em 1961, 6 desses 20 cosmonautas foram selecionados como candidatos para os primeiros voos tripulados soviéticos. Juntamente com Yuri Gagarin e German Titov, Nelyubov completou um grupo de 3 selecionados para o primeiro voo espacial. Gagarin foi escolhido como tripulante deste voo, tendo Titov como primeiro cosmonauta reserva e Nelyubov como segundo. Isso fez com que em breve Nelyubov fosse escolhido como tripulante de algum voo espacial. Contudo, em 27 de março de 1963, Nelyubov, juntamente com os cosmonautas Ivan Anikеев e Valentin Filatiev, bêbados, envolveram-se em uma briga com membros de uma patrulha de segurança na estação de Chikalovsky. Devido a este incidente, os 3 cosmonautas foram demitidos do programa espacial soviético em 17 de abril de 1963. Desta forma, nenhum deles jamais voou ao espaço. Após sua missão, Nelyubov começou a atuar como piloto de jatos na Sibéria, mas mergulhando cada vez mais em uma depressão profunda e no alcoolismo. Ele teria manifestado a intenção de entrar em contato com Sergei Korolev, o projetista-chefe do programa espacial soviético, para solicitar sua recolocação no posto de cosmonauta. Mas, inesperadamente, Korolev morreu em janeiro de 1966, sem que Nelyubov tivesse a chance de entrar em contato com ele. Sua vida tomou um rumo trágico depois da frustrada tentativa de conseguir seu posto de volta, quando na manhã do dia 18 de fevereiro de 1966, bêbado, ele teria caminhado ao longo de uma linha de trem junto à estação de Vladivostok, sendo então atropelado por uma locomotiva. Até hoje não se conseguiu determinar com certeza se sua morte foi fruto de um suicídio ou de um mero acidente. Na sua busca incansável para ultrapassar a América na corrida espacial, os soviéticos apagaram Nelyubov da história, removendo-o meticulosamente de fotografias e registros, como se ele nunca tivesse feito parte da sua viagem cósmica. Este ato de eliminação serviu não apenas para proteger o seu programa espacial do escândalo, mas também para reescrever uma narrativa onde cada cosmonauta era um modelo de virtude e disciplina, deixando a história de Nelyubov como um lembrete fantasmagórico de até onde a União Soviética iria para manter sua imagem. Nikolai Yezhov. O regime de Joseph Stalin era famoso pela sua eficiência implacável em apagar indivíduos da existência, uma realidade sombria que ceifou a vida de cerca de 20 milhões de pessoas durante o seu tenebroso governo, que durou cerca de 30 anos. Entre os desaparecidos estava Nikolai Yezhov, que era considerado o braço direito de Stalin, apelidado de o Anão Sangrento pela sua baixa estatura e pelo seu papel impiedoso na orquestração de execuções em massa. Yezhov, o comissário do povo para os assuntos internos e chefe do NKVD, foi fundamental na Grande Expurgação, uma campanha terrível que tinha como missão eliminar qualquer pessoa suspeita de estar contra o Estado soviético, onde pelo menos 1.300.000 pessoas foram presas e mais de 681.000 pessoas foram executadas, que em sua maior parte foram tristemente executados com um tiro na nuca. Apesar da sua fervorosa lealdade e das contribuições significativas para a causa de Stalin, o destino de Yezhov foi selado pela própria paranoia que ele ajudou a promover. Atormentado por um medo profundo de elevadores, uma vingança bizarra contra pianistas e crises de choro incontrolável, seu comportamento tornou-se cada vez mais errático, alimentado por um alcoolismo severo. Em 1938, rumores de dissidência e traição giravam em torno de Yezhov, alimentados pela crescente suspeita de Stalin em relação a qualquer pessoa do seu círculo íntimo.
As linhas entre aliado e inimigo confundiram-se sob o peso da paranoia de Stalin, uma perspectiva distorcida por expurgos implacáveis de ameaças percebidas. A queda de Yezhov foi precipitada, do auge do poder a um estado de desgraça, marcado pelo desaparecimento de aliados próximos e pela morte de sua esposa. Preso secretamente e sujeito à tortura até confessar espionagem, Yezhov foi rapidamente condenado à morte. A sua execução foi em um porão de um edifício da NKVD, em um espaço que ele mesmo tinha criado para facilitar a limpeza de sangue. Marcou um fim cruelmente e irônico para a sua própria vida. A campanha de destruição de Stalin estendeu-se para além da eliminação física de Yezhov, removendo-o das fotografias e dos registros, apagando-o efetivamente da memória histórica. Esta prática de manipular e alterar imagens históricas serviu como uma demonstração arrepiante do poder de Stalin para remodelar a realidade já naquela época, deixando um legado onde os indivíduos poderiam desaparecer tanto da vida quanto da memória coletiva que tivesse qualquer ligação à União Soviética. Audrey Manson. A supermodelo pioneira da América, um farol de beleza e musa para muitos, viveu os seus anos de crepúsculo envolta em mistério, isolada dentro das paredes de um asilo, com a sua existência quase apagada da memória. A história de sua vida, selada e enterrada em uma cova não identificada, levanta a questão: por que uma figura tão luminosa, conhecida até como Miss Manhattan, foi secretamente apagada da história? Descoberta em meio à agitação da cidade de Nova York pelo fotógrafo Felix Benedict Herzog, o destino de Audrey Manson deu uma guinada dramática. Ela se tornou a queridinha do mundo da arte, imortalizada em mais de uma dúzia de estátuas por toda Nova York, testemunho de seu legado duradouro, e se aventurou na florescente indústria cinematográfica. Seu papel no filme Inspiração, de 1915, marcou um momento ousado. Ela apareceu totalmente nua no papel de modelo de um escultor. Os censores relutaram em banir o filme, temendo que também tivessem que banir a arte renascentista. No entanto, este ato contribuiu para que ela fosse condenada ao ostracismo e seus trabalhos e contribuições quase esquecidos. Purity é o único de seus filmes a sobreviver, tendo sido redescoberto em 1993, em uma coleção de pornografia na França e adquirido pelo Arquivo do Cinema Nacional francês. Sua vida deu uma reviravolta sombria quando o Dr. Walter Wilkins, apaixonado ao ponto da loucura, cometeu um ato hediondo em nome do amor. Ele assassinou sua própria esposa, chamada Julia, para que ele e a Manson pudessem ficar juntos. Manson e sua mãe deixaram Nova York e a polícia as procurou para interrogatório. Depois de uma busca nacional, elas foram localizadas. Elas se recusaram a voltar para Nova York. Apesar da sua inocência, o Tribunal da Opinião Pública foi implacável e a sua imagem foi manchada por associações e escândalos. Atormentada por problemas jurídicos e financeiros, Manson retirou-se dos olhos do público. O seu espírito e legado resistiram às tempestades do escândalo e do preconceito, até se retirar para a solidão do norte do estado de Nova York. Depois que sua mãe faleceu, Manson passou 25 dias sem receber nenhuma visita, levando sua saúde mental a deteriorar-se. Rainha Hatshepsut. Entre os governantes ilustres do Antigo Egito, um dos faraós mais triunfantes, mas quase esquecido, foi Hatshepsut, pois foi tentada a ser apagado da história pelo seu próprio enteado. Seu reinado de 1479 a 1458 anos antes de Cristo marcou uma era dourada de prosperidade cultural e econômica para o Egito. Apesar disso, a intriga familiar quase enterrou o seu legado. Após a morte de seu marido, Tutemés II, Hatshepsut ascendeu como regente de seu jovem enteado, Tutemés III. No entanto, a ambição levou-a a assumir todo o poder, deixando-o de lado.
Sob a sua sábia liderança, o Egito conheceu a paz e floresceu, evidenciado pelos seus ambiciosos projetos arquitetônicos, incluindo templos adornados com as suas estátuas, alguns até mesmo a retratando com uma barba para afirmar a sua autoridade. No entanto, após sua morte, aos 37 anos de idade e com 22 anos de reinado, Tutemés III subiu ao trono do Egito. Hatshepsut, após sua morte, acabou sendo enterrada na tumba. Tutemés III, ao ascender, embarcou numa campanha sistemática para apagá-la da memória, desfigurando monumentos e substituindo as suas inscrições pelas suas próprias, numa tentativa de reivindicar as suas conquistas. Apesar dos esforços de seu enteado para enterrar no esquecimento o reinado de sua madrastra, as gerações subsequentes e as descobertas arqueológicas começaram a restaurar o lugar legítimo de Hatshepsut na história, celebrando-a como uma governante visionária cujo impacto quase se perdeu no tempo. Edith Wilson. Em 2016, a América esteve à beira de eleger a sua primeira mulher presidente, mas quase um século antes, a nação inadvertidamente experimentou uma liderança feminina. Edith foi a primeira-dama dos Estados Unidos, de 1915 a 1921, e a segunda esposa do presidente Woodrow Wilson. Ela se casou com o viúvo Wilson em dezembro de 1915, durante seu primeiro mandato como presidente. Edith Wilson desempenhou um papel extremamente influente na administração do presidente Wilson após o grave derrame que ele sofreu em outubro de 1919. Durante a presidência de seu marido, ela administrou a carga de presidente, uma função que mais tarde descreveu como administração, e determinou quais comunicações e assuntos de Estado eram importantes o suficientes para chamar a atenção do presidente acamado. Muitos acreditam que ela que tomou as rédeas de todo o governo enquanto seu marido estava mal, mas durante todo esse período, Edith conseguiu enganar ao Congresso de que era de seu marido as ideias e que ela estava apenas transmitindo a vontade dele. Nascida na modéstia e superando a tragédia pessoal, a jornada de Edith, de uma criação rural ao epicentro do poder político, é simplesmente notável. Como Woodrow Wilson compartilhou com ela seus encargos presidenciais, incluindo materiais confidenciais e segredos diplomáticos, o papel de Edith transcendeu os deveres tradicionais de primeira-dama após seu derrame. Ela tornou-se a guardiã do presidente, examinando documentos e mediando as suas comunicações, exercendo efetivamente uma influência substancial, embora não oficial, sobre a governação da nação. Embora Edith Wilson afirmasse modestamente que nunca decidiu diretamente sobre assuntos públicos, a sua gestão durante um período crítico da história americana mostra o inegável impacto e liderança das mulheres, muito antes de serem oficialmente reconhecidas para tais funções. Edith permaneceu como a sombra do presidente interino até o segundo mandato de Woodrow terminar em 1921. Ele permaneceu com a saúde debilitada e morreu 2 anos depois, em 1923. Edith viveu até 1961, quando morreu no aniversário de seu falecido marido, no dia 28 de dezembro. Agente 355. De acordo com a tradição popular, uma espiã conhecida apenas como Agente 355 ajudou George Washington a vencer a Revolução Americana, atuando como um membro-chave da rede de inteligência de Manhattan Long Island, mais tarde apelidada por Copper Ring. O número 355 poderia ser descriptografado do sistema. Copper Ring costumava significar senhora, operando a partir do centro da cidade de Nova York, ocupada pelos britânicos, era considerado um nexo de espionagem e operações secretas. A Agente 355 alavancou a sua elevada posição social e a sua extensa rede para penetrar nas fileiras britânicas.
A sua recolha de informações não foi apenas um ato de subterfúgio, foi uma arte que superou significativamente os britânicos, revelando as suas intenções e movimentos militares diretamente a Washington. Embora a sua verdadeira identidade permaneça velada em segredo, especulando-se que tenha sido uma mulher de influência e meios, as suas contribuições são inegáveis. Através dos seus olhos e ouvidos, Cooper Ring conseguiu enganar os britânicos em momentos críticos, sublinhando o papel indispensável da inteligência na guerra. A fonte primária que menciona o agente 355 é uma carta escrita pelo oficial de inteligência de George Washington, Benjamin Tallmadge. Na carta datada em 22 de setembro de 1778, Tallmadge menciona que uma senhora de talento considerável forneceu informações valiosas que ajudaram os Patriots com todos eles, mas esta breve referência não nos dá mais detalhes sobre suas atividades ou identidade. O enigma do agente 355 perdurou, alimentando tanto o interesse acadêmico como a imaginação popular. A sua história, atravessando a linha entre o fato e a ficção, serve como um testemunho das heroínas desconhecidas do nosso passado, cuja bravura e astúcia moldaram o curso da história. Quando se trata de apagar ou deixar qualquer pessoa cair no esquecimento da sociedade, sabemos que em nossa história essa prática não começou no século XXI, com a tão conhecida política do cancelamento, mas que está enraizado em nossa história desde os primórdios, principalmente quando é alguém que de certa forma acabe sendo considerado através de seus atos ou falas uma suposta ameaça aos registros históricos. Agora nos conte nos comentários abaixo sobre o que você acha em relação a essa prática em encobrir ou simplesmente fazer alguém desaparecer da história. Vocês concordam com esse tipo de atitude? Acham que a sociedade precisa dessa manipulação para prosperar? Não se esqueçam de curtir e se inscreverem em nosso canal. E mais uma vez, obrigado por assistirem a Histórias UOL.